De acordo com as últimas tendências, levantei os 10 principais estilos que envolvem esse ambiente tão aconchegante que é a sala, onde a gente recebe amigos, família ou até mesmo fica largado ali no sofá assistindo um filme. E nesse vídeo eu vou te dar dicas do que considerar na escolha do estilo da sua sala, envolvendo acabamentos, marcenaria e decoração. Bora conferir? Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você é novo por aqui e não me conhece, sou Bruna Cesário, arquiteta, especialista em engenharia civil na área de anomalias, e nesse canal sempre procuro fazer conteúdos que envolvam projeto e que envolva obra, como erro de obra ou algumas dicas, sempre envolvendo aí o mundo da decoração e da arquitetura. Então, se você quiser e gostar do meu conteúdo, convido você a se inscrever e já ativar o sininho da notificação. Tem muita gente que se inscreve, porém não ativa o sininho. Aí você nunca será notificado quando eu publicar um novo conteúdo. Então aproveita aí, se inscreve e ative o sininho da notificação. Eu selecionei esses 10 estilos em acordo com as tendências que vêm de 2022 para cá, tá bom? Não é uma regra, tá? É uma opinião de uma profissional que pegou as principais tendências, compactou e verificou quais estilos que se encaixaria melhor nessas tendências. E para iniciar, pessoal, vou falar do estilo moderno. Quem aí já ouviu aquela frase que a forma deve seguir a função? E é justamente isso. Se assemelha muito com o estilo minimalista, mas tem um toque a mais na decoração. Porém, não chega a ser igual à decoração contemporânea, que logo a seguir também vou falar um pouco dela. Mas a decoração moderna, ela prioriza muito a praticidade e a funcionalidade. Nada está ali à toa, sempre tem algum objetivo por estar ali. Por exemplo, algum mobiliário, poltrona, sofá. Você vai verificar nesse estilo que não tem exageros nem em cores, nem em texturas, nem na quantidade de objetos. É como se fosse um estilo minimalista, porém com um toque ali a mais, que pode até ter uma cor, por exemplo, numa decoração de um quadro, mas não possui excessos, tá bom? E é justamente isso, é priorizar a funcionalidade. E você vai verificar também nesses exemplos que dificilmente vai ter alguma linha orgânica, tá bom? A maioria dos móveis aí possuem linhas retas, sóbrias. Para quem aí já me acompanha sabe que as linhas retas, elas remetem mais à sobriedade e funcionalidade, e as linhas curvas, elas trazem essa sensação de aconchego, essa sensação de organicidade, e também já coloquei nos outros vídeos aí que eu postei ultimamente, que é uma tendência para 2023, né? Essas linhas mais orgânicas. Porém, há muitas pessoas que gostam desse estilo moderno, justamente por ser um estilo mais atemporal. As cores utilizadas nesse estilo, pessoal, são mais neutras, são mais em tons pastel, então preto, tons amadeirados que podem ser claros, médios ou escuros, creme, palha, cinza, tá? Todas essas cores um pouco mais neutras, e também você pode colocar uma pitada de cor em tons pastel, tá? Tons amarronzados, aquele fende, que é uma misturinha de marrom com cinza. Eu acho particularmente essa cor muito elegante, tanto nos móveis quanto em qualquer elemento aí decorativo, pisos ou paredes, revestimentos no geral. Mas a ideia do estilo moderno é sempre transmitir simplicidade e funcionalidade ao mesmo tempo. Já o estilo contemporâneo, pessoal, eu poderia dizer que é um pouquinho mais incrementado que o estilo moderno. É a arquitetura e a decoração atual, como o próprio nome já fala, né? Esse estilo contemporâneo, ele possui um equilíbrio nos formatos dos móveis, tanto pode ser com linhas mais curvas como com linhas mais retas. Possui um equilíbrio nas cores, pode tanto ter tons um pouco mais pastel, como tons um pouco mais coloridos e os tons neutros, sempre fazendo essa mesclagem. E também possui uma diversidade de texturas. A gente vê que tem bastante a mistura de elementos naturais, como vime, ratã,
palha indiana, que está muito sendo utilizada aí nos projetos dos arquitetos atualmente. Você pode mesclar com tecidos que são um pouco mais confortáveis, como o algodão, tem o linho, a seda, que é um pouco mais delicada. Então a gente verifica aí nesse estilo que possui uma certa liberdade na criação de todo o espaço. Outro detalhe super importante é que sempre tem uma misturinha, né, do estilo contemporâneo com o clássico. Quem aí nunca viu projetos que misturam o estilo contemporâneo com aquele bozerie na parede, por exemplo? Então é um estilo muito legal de ser misturado com outros estilos também, usando, claro, o bom senso. Nesse estilo você pode colocar uma corzinha a mais na marcenaria, painéis lisos e ripados, painéis marmorizados nas paredes, bancadas marmorizadas, paredes em pedras naturais, tecidos naturais, como eu falei. Também você pode mesclar com elementos mais metalizados, a utilização do dourado em metais, em acabamentos, o cromado, o preto. Então você pode utilizar aí a criatividade para fazer essa mesclagem de texturas e de materiais. É muito bem-vindo nesse estilo contemporâneo. Vamos dizer que nesse estilo contemporâneo precisa ter um equilíbrio entre esses três elementos: a funcionalidade, ou seja, os elementos decorativos, os mobiliários no geral, precisa ter um sentido de estar ali e possuir uma certa fluidez no espaço, ou seja, o equilíbrio entre o espaço ocupado e o espaço vazio, que é o espaço de circulação. Para quem ainda não viu meus vídeos, mas eu sempre falo, né, que o espaço entre um móvel e o outro precisa ter no mínimo 80 centímetros para ter um espaço confortável. O equilíbrio entre a funcionalidade, a estética, ou seja, precisa ter alguns adornos ali, pontos de destaque, como vasos, quadros, alguma decoração que faça sentido para você, que a gente até chama de decoração afetiva. Então você pode incluir alguma coisa da sua personalidade e o conforto. Então, sempre priorizando aí esses três elementos: conforto, funcionalidade e estética. O terceiro estilo é o estilo Japandi, que veio um pouco antes da pandemia, mas se fortaleceu com o isolamento social. E para quem não sabe, é a mistura do estilo escandinavo e do estilo oriental. Vou falar um pouquinho de cada estilo e aí você vai conseguir visualizar aí nos exemplos. Por exemplo, a arquitetura escandinava, né, a decoração escandinava, no geral, ela prioriza o conforto e elementos mais naturais, artesanais, como bambu, palha, tecidos como algodão, linho. Todos esses tecidos e esses materiais que remetem mais à natureza e ao artesanato remetem a essa decoração um pouco mais escandinava. E também a utilização do branco como protagonista da decoração e madeiras bem clarinhas. Já na decoração japonesa, a gente verifica que tem a utilização um pouco do preto, tem um pouco daquela sobriedade, da funcionalidade, mas ao mesmo tempo que traz a funcionalidade, traz uma certa espiritualidade. A ideia da decoração japonesa é trazer esse bem-estar e tranquilidade. Então a junção aí desses dois estilos é esse estilo Japandi e que eu estou te mostrando os exemplos aí nas fotos. E os móveis ou elementos decorativos que exploram esse estilo sempre possui uma combinação harmoniosa entre formatos retos e curvos, texturas, cores entre o claro e o escuro, sempre dando esse contraponto aí. Você vai verificar, por exemplo, do branco com madeirinhas claras, com o preto, né, dando uma sensação sempre de bem-estar e de espiritualidade. E o quarto estilo que eu trago para vocês hoje, pessoal, é o estilo rústico. Nesse estilo sempre será valorizado os materiais mais expostos, materiais até mais antigos, madeiras maciças de demolição, caixotes de madeira, pallets no geral, sempre vai ser valorizado essa madeira que se assemelha muito à natureza, né, ao aspecto um pouco mais rústico, como o nome próprio já fala, e também um pouco mais esse material feito à mão, como artesanato, por exemplo, bambu, vime, ratã, o próprio barro, a utilização de pedras naturais que podem ser lapidadas ou podem ser brutas, sempre essa mesclagem dos materiais um pouco mais rústicos, né, como o próprio nome fala, com materiais que podem ser um pouco mais delicados, como o algodão,
né? A palha indiana também, que faz uma ótima composição com esses elementos mais brutos. Então a ideia do estilo rústico é ter um equilíbrio e sempre remeter à natureza. E não posso esquecer das plantas, né? As plantas, elas são elementos fundamentais desse estilo, que podem ser aquelas um pouco mais imponentes, então você pode colocar aí vasos mais imponentes, principalmente se você tiver um pé direito alto, pé direito duplo, né? Para quem não sabe, é aquela altura do piso ao teto. Você pode valorizar a iluminação natural e a utilização dessas plantas mais imponentes, como plantas mais delicadas, que podem ser colocadas, por exemplo, em cima de estantes, né, ali em cima do seu painel de madeira, numa sala de TV. Esse painel, inclusive, pode ser uma madeira um pouco mais rústica, que aparenta ali os veios dela, que dão essa sensação de que realmente você está trazendo a natureza para dentro do seu lar. E agora eu vou falar do estilo clássico, que embora seja um estilo um pouco mais antigo, mas parece que é uma decoração, um estilo atemporal, porque muitas pessoas desejam ter em suas casas até os dias atuais. É um estilo que possui muita imponência, luxo, requinte, é chique, né? Quem aí já viu algum filme ou novela e se sentiu dentro daquela sala com aquela total imponência? Geralmente tem aquele pé direito alto, né? A altura do piso ao teto. Como característica, esse estilo, ele possui móveis um pouco mais robustos, maiores e com uma certa ornamentação, aqueles móveis mais curvos, ricos em detalhes. Geralmente são madeiras mais nobres e escuras, tá bom? Como cerejeira, mogno, nogueira, mesclado com pedras como mármore, que dão esse certo requinte ao ambiente, que nessa decoração possui muito lustres, candelabros, estantes com livros, vasos ornamentais, arranjos florais, elementos decorativos mais ornamentados, molduras ornamentadas, ou aqueles papéis de paredes com estampas mais clássicas, ou aquelas tais molduras nas paredes que são os boiseries. Inclusive, muitos arquitetos têm feito essa mistura do estilo clássico com o estilo contemporâneo. E aí vai uma dica para você que gosta desse estilo: misturar esses dois estilos deixa a sua decoração muito chique. O estilo industrial, ele se assemelha um pouco com o estilo rústico quanto à estética, tá, pessoal? E você vai perceber que é completamente o oposto da decoração clássica. Enquanto a decoração clássica prioriza essas linhas mais delicadas, o estilo industrial prioriza o bruto, o rústico. E para quem aí tem curiosidade, o estilo industrial, ele foi criado na década de 60 em Nova York, após aquela crise econômica de 1929, onde houve a necessidade de alocar aquelas pessoas dentro de galpões antigos ou fábricas antigas. Foi justamente por uma necessidade, né, da população ali naquele momento de morar em algum local. Então, por exemplo, a estrutura exposta, canos e fiações aparentes, a não presença de divisórias dentro do espaço, ou seja, manter aquele espaço mais amplo e iluminado, também a presença de trilhos em spots, elementos mais metalizados, elementos como tijolinho, cimento queimado, todos esses elementos mais naturais na sua própria rusticidade. E outro detalhe importante é que nesse estilo também é valorizado materiais mais recicláveis ou de baixo custo, tá bom? Então, nesse estilo industrial, você pode perceber que sempre tem o reaproveitamento de materiais, móveis antigos no geral, materiais mais recicláveis, e a preservação da estrutura aparente. O sétimo estilo, pessoal, é o estilo boho e tem o boho chic. Então, eu vou falar um pouquinho dos dois. Esse estilo boho e boho chic, eles são caracterizados por ser uma decoração mais despretensiosa, mais livre, tem um mix de texturas, mix de estampas étnicas ou aquelas estampas mais hippies, punk, e é uma misturinha aí de três estilos: o estilo country,
o estilo romântico e o estilo vintage. Então não tem muita regra esse estilo aí. Então para que você que não gosta muito de tendência, que gosta de uma decoração que remeta mais ao conforto e a esse estilo de espírito livre, de viajante, de pessoas que gostam mais de ter essa decoração mais despojada, eu indico muito esse estilo. Qual é a diferença, Bruna, entre essas duas vertentes do mesmo estilo? Eu vou deixar aqui ao lado os detalhes, mas de uma maneira geral, o estilo boho e boho chic, eles são caracterizados por materiais mais artesanais. Então você vai ver aí que sempre tem essa ideia do conforto, com puffs no chão, aqueles puffs em algodão ou linho, a utilização de macramê, crochê, também tem palha natural, bambu, sisal, esses elementos mais naturais. E também você pode até mesclar com metais, no caso do boho chique, que tem essa valorização de ser, como o próprio nome já fala, né, um pouco mais chique. Então a valorização do mármore, que é uma pedra natural, metais como o dourado, por exemplo, e cores mais terrosas, cores mais rosadas, bege, esverdeadas. Essas cores neutras fazem mais parte do boho chique, enquanto no boho normal a gente verifica que tem um pouco mais do colorido na decoração, tá bom? Então, de maneira geral, o estilo boho é esse mix aí de cultura e de estampas e de materiais. E o estilo farmhouse, você já ouviu falar? Como o próprio nome já fala, né, gente? Casa de campo, farmhouse. Ele é caracterizado por aquelas casas de campo mais antigas dos norte-americanos. E muitas pessoas utilizam até mesmo aqui no Brasil. É como se fosse um estilo rústico, porém com uma pegada um pouco mais chique. Você vai perceber nesse estilo que tem muita presença da madeira maciça, madeira em móveis um pouco mais robustos, o teto mais alto, a presença de janelas grandes, aquele lambri nas paredes, que é como se fosse um ripadinho nas paredes ou nos telhados, no teto, aquelas tesouras grandes, né, daquelas casas americanas enormes e lindas. Sempre tem essa mistura também de móveis antigos com móveis mais atuais, mas sempre tendo esse equilíbrio e também envolver um pouco materiais mais nobres, como por exemplo o mármore ou madeiras mais nobres, escuras ou claras. E também pode mesclar com uma madeira mais de demolição. É um estilo particularmente que eu gosto bastante. Esse penúltimo estilo eu diria que é para aquelas pessoas que possuem uma personalidade forte ou gostaria de dar uma certa autenticidade à sua sala. Ela remete muito às memórias. Qual estilo é esse, gente? É o estilo retrô. O estilo retrô, para quem aí não sabe a diferença entre ele e o vintage, é uma releitura dos móveis e dos eletrodomésticos de 1950, enquanto o estilo vintage são os próprios móveis antigos. Então, recapitulando aqui, o estilo retrô são móveis novos com uma releitura do passado, e o vintage já são os próprios móveis antigos. Você vai notar aí nas fotos que o estilo retrô possui características próprias dele mesmo, como por exemplo as cores vivas e marcantes, aqueles móveis um pouco mais baixos, com aqueles pés palitos como rack, poltrona, sofá, buffet, aparador numa sala. Então sempre tem esses pezinhos palitos que são característicos do estilo retrô. Outra coisa também, gente, é aquela composição de quadros que você pode colocar numa parede com fotos de artistas ou não, né? Mas geralmente quadros um pouco mais coloridos, paredes coloridas também, outros elementos decorativos, como por exemplo discos de vinil, vitrola, aquele telefone mais antigo. Então esses elementos um pouco mais antigos que fazem uma alusão ao passado e ao mesmo tempo uma releitura atual é característico do estilo retrô. Para fechar esses 10 estilos, não poderia deixar de falar do estilo tropical, que nada mais é do que um mix aí de texturas, de cores que remetem à fauna e à flora brasileira. Então vamos falar aí um pouco do Brasil, né? Dessa alegria que a gente transmite e por que não transmitir essa alegria na decoração. Cores como o laranja, o vermelho, o amarelo, o verde, o azul turquesa, estampas mais florais que podem ser colocadas em estofados, dito sofás, por exemplo, ou poltronas, ou até mesmo nas paredes, em papéis de paredes.
vasos imponentes com aquela vegetação maior, coqueiros, se você tiver a possibilidade de colocar aí na sua casa, em alguma área externa, a valorização das plantas, né? Então a gente verifica que nesse estilo tem muita planta, não é que nem o estilo rústico, né? É mais planta ainda. E a valorização dessas cores coloridas que trazem essa sensação de frescor e de alegria para o ambiente. E aí, me conta, qual desses 10 estilos você curtiu mais que eu apresentei nesse vídeo de hoje? Se você gostou, vou pedir para você curtir, compartilhe com a sua família, com seus amigos, para ajudar o canal a crescer. Fico muito feliz de ver vocês me ajudando também no crescimento do canal.